Olá, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a Anfib pelo convite. Me pediram para que eu pudesse, no máximo 3 minutos, explicar um pouquinho como é que foi a tramitação desta lei que alterou a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, fui convidada pelo autor, senador Anastasia, e coautor, o Supremo Tribunal Federal, na figura do presidente da época, Dias Toffoli, para que relatasse essa matéria, que na realidade, no período de pandemia, foi logo no início desse ano, pudesse criar regras transitórias a respeito do direito privado, especificamente do Código Civil. Então seria um regime jurídico especial, emergencial transitório, que estabelecia regras em relação à questão de um pouco do direito comercial, um pouco do direito civil, inclusive alguma coisa relacionada a direito de família, locação de imóveis, uso capião, direito do consumidor e tudo mais. E ali tinha um artigo muito específico prorrogando a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Ali nós tínhamos duas situações, uma estabelecendo que a sanção só valeria para o ano que vem, agosto de 2021, e a vigência da lei para janeiro de 2021. Em relação à sanção, não houve problema, porque nós ouvimos a maioria do setor produtivo estabelecendo que o custo para implantar toda essa gama de proteção de dados envolvia contabilidade, serviço administrativo, jurídico, tecnológico, era muito caro, e eles estavam em plena pandemia, demitindo, fechando as portas dos comércios. Sobre esse aspecto, portanto, houve uma certa unanimidade de que a sanção para quem descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados ficasse para 2021. A novela ficou por conta da data de vigência, porque toda hora se dizia, sempre está se prorrogando, não tem sentido se prorrogar a vigência, nós não vamos ter essa proteção de dados nunca, uma lei tão necessária até por conta de estarmos aí na mesma página que o resto, ou grande parte do mundo. Pois bem, o que foi determinado e ficou decidido no Senado, depois pela Câmara, é que nós não discutiríamos a vigência, não modificaríamos a vigência, que valeria, portanto, a partir de agosto desse ano, porque havia uma medida provisória do governo, inclusive, que passava para maio de 2021 a vigência, e essa medida provisória, ela seria, nesse aspecto, também retirada, como foi. Então, nós ficamos no final com a seguinte situação: nós aprovamos esse regime especial com sanção para agosto do ano que vem. E ficamos com uma vacatio legis. Por quê? Porque nós não mexemos com a vigência. A vigência era para acontecer a partir de agosto. A medida provisória, ela foi votada, ela realmente foi extraída do texto da medida provisória a questão da vigência para maio de 2021, mas nós ficamos dependendo da sanção do senhor presidente da República em setembro. Em setembro, o presidente sancionou a lei, né, o projeto de lei de conversão, e a partir daí nós já passamos a ter a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante mencionar nesse aspecto que, embora sendo assim, ela não deixa de ser uma norma mais limitada na sua eficácia, porque nós precisamos urgentemente de um decreto que estabeleça a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque é ela que vai, obviamente, estabelecer, através inclusive do decreto, todo o regramento e o controle. No mais, eu gostaria de agradecer e dizer que eu tive o privilégio também de ser relatora de uma PEC que foi aprovada na CCJ e no plenário do Senado, já está na Câmara dos Deputados, colocando a proteção de dados pessoais como um direito fundamental no inciso do artigo 5º da Constituição. Está na Câmara, se a Câmara for aprovar, nós poderemos passar a ter esta proteção, a esse direito à intimidade, à privacidade dos nossos dados como um direito fundamental previsto na Constituição. Eu não sei se eu consegui cumprir aí o rigor do tempo, mas novamente agradeço o convite e me coloco à disposição depois aqui no Senado para que nós possamos continuar nessa pauta tão importante para o cidadão brasileiro e para que nós possamos fortalecer os nossos direitos.